Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. E a gente está fazendo aqui um estudo do Evangelho de Mateus. Hoje vamos para o nosso 45º vídeo, e em Mateus capítulo 8 ainda. Mas antes de fazer a leitura bíblica, já peço aí, dá um clique aí, curte aí, né? Depois de assistir o vídeo, compartilhe, isso é muito importante. Faça comentários, quer fazer uma pergunta? Faça perguntas aí no espaço do comentário e tal, né? Inscreva-se no canal se ainda não o fez. Isso ajuda muito o canal a pegar relevância, ok? Então, Mateus capítulo 8, de 18 a 22, nós lemos da seguinte maneira no texto bíblico. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Olha, há muita coisa aqui nesse pequeno trecho aqui que me encanta. Eu não vou poder comentar tudo, mas comentar o básico aqui. Mas o que mais me surpreende aqui nesse texto é como Jesus faz tudo diferente, geralmente, daquilo que a gente faz. Jesus faz muita coisa diferente do ser humano. Quer ver só? Vou dar um exemplo. Lucas capítulo 19, 41. Jesus chegando à cidade de Jerusalém, ainda no Monte das Oliveiras, e vendo a cidade, chorou sobre ela, enquanto todos estavam rindo, cantando, alegrando, porque estavam concluindo aquela longa viagem de chegada a Jerusalém. Todos riam, Jesus chorava. Que coisa, né, gente? Agora, olha esse texto aqui. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, o que você esperava que ele fizesse? Bom, uma grande multidão. Vamos fazer uma barraca aqui, vamos ficar por aqui, vamos fazer um prédio aqui, etc. Jesus, não, você fica aqui que eu vou passar para o outro lado do mar. Que coisa interessante. Aqui mesmo nesse capítulo, né? Nesse capítulo, no verso 4 do capítulo 8, Jesus já tinha dito para aquele leproso, para não contar a ninguém o que Jesus tinha feito. Olha só como é que ele faz as coisas diferentes da gente. Não conte para ninguém. Outra coisa que Jesus faz diferente aqui, um escriba. O que é um escriba, gente? Um escriba é um homem da letra, é um copiador, é um homem treinado à leitura, à escrita, né? A escrita, copiar os manuscritos, e por conta disso ele era um estudioso dos manuscritos. Então o escriba é um homem assim de grande relevância na sociedade judaica daquela época. Um escriba chega perto de Jesus e disse assim: Senhor, onde quer que tu fores, eu te seguirei. Olha, se isso é nos dias de hoje, uma pessoa de importância na sociedade se converte, tem muita gente que a primeira coisa que faz é levar a pessoa para um rádio, para uma televisão, para dar um testemunho, Gente, lugar de novo convertido é no banco aprendendo, tá? Desintoxicando de tudo que aprendeu na vida, da sua maneira, para trocar pelos valores de Deus. O apóstolo Paulo se converteu só daí a 13, 14, 15 anos é que ele foi para o campo missionário. Claro, já ensinava em Antioquia, né? Mas ele viveu muitos anos só aprendendo, reciclando, pensando, porque é assim que se faz.
É uma pena, às vezes, você colocar um microfone na mão de uma pessoa recém-convertida. A pessoa não tem conhecimento das Escrituras, pode ter conhecimento de muita coisa na vida, mas não das Escrituras Sagradas. Isso é outro papo. Então, a Bíblia nos diz que aquele escriba chegou perto de Jesus e Jesus, quando o escriba disse assim, te seguiriam onde quer. Eu fico aí pensando assim, como é que aquele escriba ficou tão empolgado assim com Jesus? Olha, se você conferir comigo, lá no finalzinho do capítulo 7 do Sermão da Montanha, concluindo Jesus esse discurso, lá no verso 28 e 29, né? As multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Depois vem a cura do leproso, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro. É possível que esse escriba tivesse visto isso tudo. E qual foi o que ele colocou na sua cabeça? Gente, Jesus é um grande pregador, faz milagres até à distância, até quando não está presente. Eu quero seguir esse homem. E aí Jesus vai e diz para ele, olha, você não entendeu bem ainda, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguém disse que o único lugar que Jesus reclinou de fato a cabeça foi na cruz do Calvário. Mas neste momento aqui é possível que aquele centurião estivesse apenas com a seguinte ideia: seguir a Jesus são grandes sermões, boa música, bons encontros de confraternização, milagres, estudos bíblicos interessantes. Não, gente. Vida cristã é muito mais do que isso. Aí eu digo para você o seguinte: pega os textos após esse aqui. Não é à toa que tem 3 milagres antes, depois tem problemas. Tem a travessia naquela embarcação que quase naufragou. Chegando do outro lado, tem o enfrentamento com os endemoniados lá de Gadara. Tem os surdos que são curados. Enfim, são os desafios. A verdade é a seguinte: aquele homem que chegou tão empolgado perto de Jesus e disse, seguir-te-ei onde quer que tu fores, nunca mais ouvi falar nele. Você ouviu? Na hora da evangelização em Mateus capítulo 10, ele não estava lá. Na hora do jardim do Getsêmani, ele não estava lá. Na hora da crucificação, o único homem que estava presente foi o apóstolo João. Ele também não estava lá. Assim é fácil querer seguir Jesus. Você acha que seguir Jesus é participar de milagres, de bons sermões, de bons corais, boa música, confraternização? É isso que você idealiza o Evangelho? E a cruz? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não estava desencorajando aquele homem, só estava dizendo para ele, não, você só enxergou um lado. Mas o Evangelho é muito mais do que o que você viu. Então eu queria dizer para você, meu amigo, seguir a Cristo tem muitos momentos alegres, mas tem muito espinho. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando. Por isso que Paulo disse lá a Timóteo, se alguém quiser seguir a Cristo piamente, padecerá perseguições. Acho que todos nós um dia já falamos como aquele moço falou. Pelo menos cantando aquela música, né?
Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Por isso que eu chamo esse título aqui desse vídeo de Jogando Conversa Fora. Pense muito no que você vai fazer para não jogar a conversa fora. Seguir a Cristo não é uma diversão, é um perigo. O caminho é estreito e muito estreito, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.